desta vez com o Cristiano Monteiro, que é engenheiro de sistemas e que vai abordar o tema Estratégia de Cibersegurança, como o Zero Trust pode ajudar. Para responder essa pergunta, Cristiano, tudo bem? Boa tarde. Tudo bom? Boa tarde. Tudo bem. E você? Eu vou bem. Você vai falar de onde? Eu vou falar de Brasília. Opa! Então fique à vontade, boa apresentação para você. Tá legal, obrigado. Ora. Bem, pessoal, boa tarde. Hoje a gente vai comentar sobre Zero Trust como estratégia aí para facilitar a adoção de medidas de segurança dentro das empresas, né? Primeiramente, a gente tem que entender que nesse universo de segurança, né, vocês devem ter passado aí durante o dia uma enxurrada aí de tecnologias, de ferramentas, mas sempre fica uma pergunta, né? Como é que eu organizo essas ferramentas? Por onde eu começo? Como eu organizo todos esses inputs aí e consigo chegar realmente a um nível de segurança aceitável, mitigar aí as principais ameaças. E é nesse sentido que essa abordagem de estratégia em cima de Zero Trust, ela é interessante, porque ela acaba te dando um guia. E o Zero Trust, ele começa com 4 níveis aí de engajamento estratégicos, né? Até para definir a estratégia como um todo. Então, primeiro, o que a gente chama de grande estratégia, que na verdade é o objetivo final de uma estratégia. A estratégia, propriamente dita, a ideia, né, a grande ideia aí que você estaria utilizando dentro desse contexto. As táticas, que é como você vai, quais são as ferramentas, o que você vai usar para implementar a sua estratégia, e a parte de operação, o modo como você vai usar aí as ferramentas, o modo como você vai usar o que você tem à mão aí no caminho da implementação da estratégia. Se a gente for dar uma visão mais certeira aqui, qual é a grande estratégia quando a gente fala de cibersegurança? Hoje, a grande estratégia quando a gente fala de cibersegurança é parar aí os vazamentos de informação, né, o vazamento de dados. Então, esse é o grande objetivo. No final do dia, você não permitir que os dados da sua empresa sejam vazados aí de alguma forma, que você não tenha o seu ambiente comprometido. A estratégia que a gente vai usar para isso é o Zero Trust, e aí a gente vai mostrar por que essa estratégia Zero Trust ela pode ser um caminho adequado para você estar organizando as suas ferramentas, para você planejar implementações e para você ter uma visão mais clara de caminho aí para se adotar num processo de implementação de controles de segurança. A gente vai falar também das táticas, que são justamente as ferramentas e as técnicas que nós utilizamos para tornar tangível ali essa estratégia, né? E as operações, que são as plataformas e as políticas que a gente utiliza em cima dessas ferramentas com o guia lá da estratégia Zero Trust. Então, vou falar, primeiramente a gente vai abordar cada um desses pontos aqui, começar pela grande estratégia. Em 2013, houve um evento o supermercado Target nos Estados Unidos, ele sofreu um vazamento de dados, aproximadamente 100 milhões de dados, 100 milhões de consumidores aí foram impactados de alguma forma. Ou de uma empresa, ele foi demitido em função de um vazamento de dados. Isso mostra que as perdas relacionadas a vazamentos aí de segurança, elas alcançam aí um nível estratégico. Afinal, o CEO acabou sendo demitido
em função desse vazamento. E aí, a partir desse fato, outras empresas começaram a prestar mais atenção e dar a devida atenção também, né, a devida atenção a esses casos aí relacionados à segurança. O outro ponto é como eu implemento, eu tenho essa avalanche de ferramentas, de técnicas aí, mas você precisa de uma estratégia para implementar essas ferramentas, essas técnicas aí que a gente acaba sendo bombardeado diariamente. De um lado, você tem a sua necessidade de proteger, de parar os vazamentos de informação. Do outro lado, você tem uma grande quantidade de ferramentas, mas qual é a forma que eu vou organizar a implementação ou planejar a implementação aí desses mecanismos que ajudem a eu me proteger ou ter a mitigação aí das ameaças. E a resposta, ou o que a gente propõe, o que a gente adota, é a estratégia Zero Trust. O Zero Trust, ele está baseado em um conceito muito simples, né? A confiança é a vulnerabilidade, uma vulnerabilidade extremamente perigosa que pode ser explorada e que é explorada. Geralmente por atores maliciosos, né? Você pode ter também, de certa forma, essa exploração da confiança, ela pode ser feita já por atores maliciosos, ou muitas vezes você permitir usuários que tenham acesso indevido a determinados dados, mesmo sem ter a porção de malícia, seja uma coisa sem intenção, mas mesmo assim pode prejudicar, justamente porque essa confiança ela acaba sendo essa vulnerabilidade extremamente perigosa no mundo atual. E isso é bem interessante, porque se a gente avalia como foram construídos os modelos ou as estratégias de segurança até agora, você tinha uma parte que não era segura, uma parte da sua rede, uma parte aí da sua instituição, da sua empresa, você trata como ela não segura, geralmente isso está ligado a acessos externos, à internet, enfim, e outra parte que você trata como a parte segura da sua rede, geralmente a rede interna. Então, esses dois pontos, eles levam uma certa parte da sua rede a ter um acesso quase que completo a todos os seus dispositivos. O que acontece muitas vezes é que, se houver algum tipo de falha desse lado onde há confiança, muitas vezes você pode ter uma surpresa bem desagradável e a exploração dessa confiança aí para você geralmente ter perdas ou vazamentos de informação. Então, se você tem muitas vezes usuários maliciosos internos, né, e eles se aproveitam dessa parte da confiança. Um exemplo famoso aí é o próprio Snowden, que acabou se aproveitando do nível de acesso que ele tinha para roubar informações e depois publicá-las, né? Então, são casos, e outros casos você tem onde o usuário acaba se aproveitando do nível de privilégio para, de certa forma, explorar esse nível de privilégio, fazendo aí o vazamento de informações. Então, o que o Zero Trust ele procura endereçar é justamente esse excesso de confiança. Você passa a não confiar mais em ninguém quando a gente fala de rede ou de acessos, né? Você passa a ter controles mesmo para usuários antes dentro de uma rede teoricamente confiável. Então, mesmo nesse caso, você passa a não confiar e você passa a executar controles. Bem, uma coisa interessante é você considerar
pessoas não são pacotes. O controle aqui não vai ser simplesmente origem, o endereço IP, algo do tipo. Você precisa identificar usuários, você precisa identificar quem está acessando informação e por que está acessando informação e qual informação está sendo acessada. Então, você faz o controle das pessoas, você busca por esse tipo de identificação. O Zero Trust, como estratégia, ele tem 4 pontos principais. Quatro pontos principais relacionados a desenho. O primeiro é foco no negócio, então foco aí nas diretivas de negócio. Você tem também sempre o design de dentro para fora. Então, o design de dentro para fora é importante, a gente vai entender um pouco como isso é realizado. A determinação de quem e o que é necessário acessar, então você determina quem vai acessar o quê. Esse é um ponto fundamental do Zero Trust. Você saber isso facilita no processo de criação de segmentação de rede e criação de controles, e a parte de inspecionar mais a fundo aí todo o tráfego, além de você fazer o log. Então, são 4 conceitos em cima do Zero Trust, em cima dessa arquitetura. Dentro da Palo Alto, alguns desses conceitos a gente já faz dentro das próprias políticas. Bem, tem um exemplo que a Palo Alto gosta de utilizar, no caso, a segurança aqui do presidente americano, aqui no caso, um desfile em 2009, aqui era o presidente Obama ainda. Por que é interessante mostrar essa figura? Porque aqui estão os conceitos de Zero Trust. Então, se você olha essa figura, você vai ver que o serviço secreto ele já tem algumas respostas prontas. Então, por exemplo, quem é o presidente, né? Então, saber o que você está protegendo, né? Então, no caso, é o presidente. Saber onde ele está, então, se você fosse fazer a tradução isso para dados, saber onde é que seu dado está, onde é que você está, vai ser necessário fazer a proteção. E quem tem acesso ao presidente. Então, dentro dessa figura, a gente vê claramente essa preparação de todo o ambiente. Então, no caso, a gente tem aqui os policiais num perímetro mais externo. Esses policiais, eles não necessariamente fazem uma prevenção inicial ali de proteção. Eles sabem que ninguém deve acessar, mas é menos granular, digamos assim. O perímetro não necessariamente ele vai ser suficiente para que você tenha um nível de segurança adequado. E aí a gente tem essa superfície de proteção a ser protegida, né? Então o carro credencial ele é cercado ali por 4 agentes, e esses agentes eles criam controles, e eles sabem que só quem pode entrar nesse carro é extremamente limitado. Então, é um ponto que eles utilizam para fazer esse novo controle. É o que a gente chama de microperímetro, ou uma segmentação, digamos assim. Você também tem alguns policiais ali que olham todo o seu ambiente e fazem um serviço de monitoração, caso seja necessário alguma modificação ou caso aconteça algum problema ali no perímetro ou mesmo no microperímetro. Então, é uma constante atenção para que, caso seja necessário você tomar medidas de precaução, elas sejam tomadas de maneira imediata.
Então, isso é o conceito de Zero Trust, você conseguir isolar exatamente seus bens mais valiosos, os assets mais valiosos. Né? Quais são as táticas, quais são as ferramentas e técnicas aí que a gente utiliza? Na verdade, você vai ter 5 grandes passos nisso. O primeiro passo é definir sua superfície de proteção. Superfície de proteção, geralmente você está falando dos dados, você está falando das aplicações, dos bens, dos assets, né? E dos serviços. Então, de certa forma, você define o que vai ser protegido. Isso pode ser feito através de diversas ferramentas, vai desde Firewall, vai desde segurança de endpoint, mas a ideia é que você consiga identificar o que você vai proteger. No segundo passo, você vai começar a mapear os fluxos de transação, justamente para você identificar por onde o dado passa, ou por onde as informações trafegam aí na sua rede. No terceiro passo, você começa a arquitetar, você começa a construir aí o que a gente chama de ambiente de Zero Trust. Então, você começa a construir perímetros, microperímetros, você começa a fazer algum tipo de segmentação, identificar quem acessa o quê. Então, você começa a criar esse ambiente aí de menos privilégio, aí, de Zero Trust. Depois você passa a criar políticas. Essas políticas, elas devem refletir esse conceito de Zero Trust. Então, quanto mais granular for a política, melhor. Quanto mais você puder identificar quem acessa o quê, é melhor dentro desse modelo aí de criação de política de confiança. E, por fim, a monitoração e a manutenção dessa rede. Então, você passa, através de ferramentas, você receber inputs muitas vezes externos sobre determinadas ações que estão acontecendo, ou você também receber inputs internos sobre possíveis tentativas de invasão ou novos indicadores de comprometimento. Então, você passa a fazer toda essa monitoração. Bem, se você for levar isso para a rede, o que a gente tem em cima de segmentação baseada em Zero Trust, nós temos a definição ali de uma superfície de proteção, onde você vai segmentar essa superfície ali em microperímetros, pode ser conectado na parte de rede, camadas 2 até camada 7, mas de fato você está segmentando ali aquele pequeno perímetro. Você tem a parte justamente de gerenciamento. Quando a gente fala de desenho de dentro para fora, a gente está falando da criação da superfície de proteção, do microperímetro, do gateway lá de proteção para isolar o tráfego do resto. Você também tem acesso eventualmente em cloud, mas você começa sempre do que você vai proteger. Então, esse é o caminho aí que você percorre durante ali, a implementação do Zero Trust. Então, eventualmente, aí, usuários que acessem remotamente a proteção de superfície, esses usuários, eles devem também estar protegidos, para que não haja uma tentativa aí de invasão. De certa forma, você vai, em cada ponto, aí, colocando níveis de proteção e fazendo com que todos os usuários, mesmo os usuários externos e os usuários internos, eles carregam o mesmo nível de proteção. Então, o usuário externo estaria utilizando uma ferramenta de VPN, ele também estaria usando uma ferramenta de Endpoint Security, e o usuário interno também, para que os meus assets, as minhas aplicações ali, os dados, eles sejam acessados com os mesmos níveis de segurança, não importando se o acesso vem da rede interna ou da rede externa. Você tem a parte de monitoração, né, monitorar tanto a parte de cloud, por exemplo, como a parte interna. Então, isso habilita você fazer algum tipo de modificação caso
aconteça algum tipo de problema. Você ainda tem os casos onde você pode, aumentando aí a parte de gerenciamento, a parte de telemetria, e você pode estar enviando os dados. E, eventualmente, fazendo algum tipo de modificação na configuração, caso seja detectado algum tipo de indício aí de invasão. Bem, por último, nesse último nível aí do que a gente considera a nossa estratégia aí de Zero Trust, tem as plataformas e as políticas, né? É muito importante hoje em dia você ter o conceito de automação e orquestração. Uma frase aqui do filme The Imitation Game, né, que é aquele filme que o pessoal tenta quebrar o algoritmo de criptografia do Enigma. Hoje, os processos de ataque, os processos de invasão, eles já estão altamente automatizados. Então, você já usa esse processo de automatização no ataque. Nada mais natural do que você também, no processo de proteção, você também utilizar ferramentas que possam te auxiliar a automatizar o processo de proteção. Porque, caso contrário, vai ser uma luta desequilibrada. Então, a ideia é que, onde seja possível automatizar processo, que você possa diminuir as tarefas repetitivas, você implemente aí o processo de automação e orquestração. Se a gente pensa no processo de adoção do Zero Trust, é muito importante que tenha-se um patrocínio dentro das empresas para tentar modificar o meio como se faz segurança, como se arquiteta aí segurança. Então, a gente pensando aí numa adoção, né, num aprendizado, numa curva de aprendizado, dentro dessa jornada, a gente passa aí pela superfície de proteção. Então, o que eu vou proteger, eu preciso refletir se sua rede, quais são os pontos mais frágeis aí da sua rede, quais são os pontos que vocês precisam proteger dentro aí das instituições. Eu falo rede, mas na verdade hoje a gente fala de domínio, né? Porque muitas vezes alguns pontos podem estar posicionados fora ali do perímetro, fora da rede, pode estar em cloud, algo desse tipo, mas é muito importante você determinar essa proteção de superfície. Determinando, aprendendo qual é essa superfície de proteção, é que você parte para começar a praticar, a criar os controles de acesso a essa superfície de proteção. Esses seriam os primeiros passos. Com o passar do tempo, você vai identificar quais são as partes mais relevantes, quais são as joias da coroa aí, entre dados, entre assets, então quais são os pontos mais importantes aí do seu domínio. Perfeito, perfeito, perfeito. E para finalizar, é um processo evolutivo, né, até você chegar em um ponto onde você tenha total mapeamento aí das superfícies de proteção e a implementação do Zero Trust. Alguns passos que a gente recomenda, né, você começar a estudar um pouco o que é o Zero Trust. A Palo Alto, ela tem alguns workshops de Zero Trust, você pode estar contactando a gente da Palo Alto diretamente, e temos também alguns serviços de professional services nesse sentido, que ajudam em mapeamento de superfície e definição de estratégia.